Boa tarde, irmãos. Boa tarde aos irmãos também que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a todos, né? Estamos felizes de estarmos mais uma vez na casa do Senhor para adorar a Ele, bendizer o seu nome. E temos que dar a Deus o melhor, né? O melhor de nós, tudo, né? A Deus tem que ser o melhor. Que Deus assim abençoe a cada um. Nós temos os aniversariantes, né, dessa semana. Deus abençoa o irmão Mário lá em Lisboa. Hoje está completando 28 anos, né, Machê? Graças a Deus. Deus te abençoe, você e a Sueli e a Stephanie. E também nós tivemos a irmã Sueli, aniversariante deste mês, né? Essa semana, né? Veio contar as moedas, trazer as moedas de aniversário. E também nós vamos orar por ela, irmão Ricardo, né? Aproveitar. E se tem mais alguém que fez aniversário nessa semana, pode vir aqui. Ou você que está aí através da internet, nós vamos fazer uma oração só. Cadê o copinho? Tem que ter outro copinho para a gente ouvir o tic-tac. Cadê o irmão Márcio? Hoje todo mundo vai saber a sua idade, né? Ah, não, deixa eu segurar para ti. Olha lá, o irmão Márcio está trazendo outro. Devagarinho. Cada moedinha dessa é 365 dias. E muitas horas, muitos minutos, muitos segundos, né? Muitos décimos de segundo também. Amém. Alguém contou? É esperto para contar. Também nesse mês também a irmã Gelusa completou mais uma primavera, né? Ela nasceu no dia que o irmão Brana nasceu, dia 6 de abril. Vem, irmã Gelusa, aqui também, né? Que vamos aproveitar. Já passou 11 dias, mas todo mundo novo, né? Vamos orar também pelo irmão Ricardo, a irmã Sueli, que querem uma bênção especial também para eles, né? Vamos curvar nossas cabeças. Eterno Deus, soberano Pai celestial, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa data. Nós te pedimos uma bênção toda especial ali para o nosso irmão Mário, que completa mais um ano de vida. Parece ontem, quando nós dedicamos ele, quando nós batizamos a ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje ele já está com 28 anos, casado, e que o Senhor abençoe ele, abençoe a sua união a cada dia, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a irmã Gelusa, Pai. Senhor Deus, dê a ela saúde, força, dê a ela muitos anos de vida, Senhor, com essa disposição de te servir, porque isso é maravilhoso, é honrável, quando as pessoas têm disposição para te servir.
Então dê ela saúde, dê força, enche ela cada dia mais do teu Espírito Santo. Abençoa a irmã Sueli, dê ela muita força, muita saúde, muitos anos de vida, Senhor. Dê a tua bênção, enche ela do teu Espírito Santo e que ela venha ter muitos e muitas aniversários aqui no tabernáculo. Se o tempo durar, Pai, nós pedimos a tua bênção para ela, para a sua família. E nesse momento eu oro, Senhor, para os dois, e te peço a bênção para o Ricardo, o Senhor, dê-lhes a graça, a bênção, dê-lhes a cada dia mais, e o Senhor os abençoe, dê a tua graça e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoe eles para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus abençoe vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E os nossos jovens que se batizaram estão ali, né? Que Deus abençoa. Nós temos um grupo bem grande de jovens, né? Vamos juntar no estado aí bastante jovens, né? Deus abençoe os jovens ali de Santa Maria. Temos jovens no Exército. Apocalipse 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Nosso Deus e querido Pai, venha falar conosco, venha falar em nossos corações, na singeleza, na simplicidade, como o Senhor sempre falou aos seus filhos na terra. Te agradeço por esta hora e peço que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Quero mandar meu abraço lá para o irmão Ismael. Eu vi que você estava conectado lá em Tucumã, lá no Pará, né? Deus te abençoe. Eu creio que um dia vamos aí. Amém? Um dia aí o pastor Mendes decide, quando a gente chegar aí, a gente vai aí em Tucumã. Que Deus te abençoe, irmão Ismael. Hoje o pastor Osmar já tem culto, o culto será direto do tabernáculo lá de Franca. Vamos falar sobre o 7º selo dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Vamos ler alguns parágrafos da mensagem e vendo a importância deste 7º selo. O 7º selo, hoje, não é conhecido por muitos. Existem muitos grupos que esperam o irmão Brana retornar para poder revelar o 7º selo, né? A gente conhece essa doutrina porque a gente veio desta doutrina da ressurreição do irmão Brana para poder revelar visão da tenda, terceira puxada, 7º selo, novo nome. E agora, o 7º selo, o irmão Brana disse na mensagem O Desvelar de Deus que Apocalipse 10 está revelado. Agora que Apocalipse 10 está revelado. Então, Apocalipse 10, veja que ele cita ali, ele não cita Apocalipse 10, de 1 a 7, ele diz Apocalipse 10. Apocalipse 10 tem 11 versículos. Ele diz, está revelado. E a gente vê que as coisas de Deus é simples, né? Porque nós já nascemos nesse mundo ignorante, né? Tem que ir na escola. Deus não precisa de escola. Deus não precisa aprender
né? Ele é a fonte da sabedoria. E agora, o mistério desse sétimo selo, né? O mistério, no 229, a festa das trombetas, o irmão Brana disse que o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. Na mensagem 1 em 1 milhão, senhores, esse o tempo, mas 1 em 1 milhão é muito claro. Ele diz que cada mensageiro foi um selo. Então, Paulo foi o mensageiro do primeiro selo. Irineu foi o mensageiro do segundo selo. Às vezes é bom a gente falar assim como se estivesse dando uma aula, né? Irineu, Martim, o mensageiro do terceiro selo. Cada mensageiro foi um selo. Columbo, o mensageiro do quarto selo. Lutero, o mensageiro do quinto selo. João Wesley, o mensageiro do sexto selo. William Branham, o mensageiro do sétimo selo. Agora, quando Jesus veio para revelar os mistérios que estavam escondidos. Então, ele vem como filho do homem no entremeio, entre filho de Deus e filho de Davi, porque Jesus vindo como filho de Davi não é para nós. Ele vem como filho de Davi para os judeus. Você pode ver que aquela mulher Ciro-Fenícia, quando ela clamou a Jesus pela sua filha, pediu para que ele libertasse a sua filha, ela disse, Jesus, filho de Davi. Ela não foi atendida. Ela não foi atendida. Agora, quando ela disse, Senhor, aí ele atendeu ela. Quando o cego Batimeu clamou ali na estrada de Jericó, Jesus, filho de Davi, Jesus parou. Porque ele era filho de Davi para ele. Ele era judeu, ele era israelita. Então, veja só, ele era filho de Davi para ele, não era filho de Davi para Ciro-Fenícia. Veja aí, ele não era. Ele foi filho de Deus durante as eras da igreja, como sacerdote, como intercessor. Ele não foi filho do homem durante as eras. Filho do homem é para revelar os mistérios, vem para cumprir escritura. Durante as eras foi um período, um tempo de intercessão. Um tempo de intercessão. Os selos foram abertos durante as eras. Não foram revelados, mas eles foram abertos durante as eras. Cada mensageiro foi um selo dos 7 selos. Agora, quando vem o irmão Brano, o profeta, que aí já é Jesus Cristo, ômega. Porque Jesus Cristo é alfa e ômega. Ele fala isso em Apocalipse. Então, quando ele vem, ele é ômega. Ele já vem em outra carne. Aí que está o problema. Foi um problema nos dias de Jesus, dos profetas, de ver Jesus, Deus. Ver Jesus, Isaías 9,6, e centenas e centenas de escritura que mostrava que ele era o único Deus. Até hoje as pessoas têm dificuldade, porque estudar demais é enfado da carne. Eles estudam, às vezes eles querem estudar Deus. Deus não se estuda, Deus se crê. Você tem que crer, você tem que aceitar Deus pela fé. Então, quando ele vem como ômega, então ele vem numa outra carne novamente, só que ele vem aos gentios. Então, ele não podia vir aos gentios como filho de Davi. Ele tinha que vir como filho do homem, numa carne. Veja que o irmão Brana disse, ele é Jeová, Deus em minha carne esta noite. Aí ele disse, qualquer coisa pode acontecer. Ele é Jeová, Deus em minha carne esta noite. Então, o sétimo selo
é um selo muito importante. O irmão Brana, falando dos anjos, ele disse que o 7º anjo era um anjo mais notável. Era um anjo estranho, né? Mas mais notável do que os demais. Porque o 7º anjo tinha o seu corpo na terra, vivo. Os demais não tinham seus corpos na terra, vivo. Não, os demais estavam esperando, e esperam ainda a primeira ressurreição, para eles se manifestarem. Agora, o 7º anjo, ele, quando ele aparece, ele tem seu corpo na terra. Eu estava vendo os parágrafos aqui, é tão notável, que gostaria de ler para vocês. Mas quando ele apareceu em 28 de fevereiro de 1963, que tiraram a fotografia, veja só o irmão Brana relatando na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Tucson, na universidade, um amigo meu foi até lá o outro dia e estava conversando com eles acerca disso. Disseram, parágrafo 80, não conseguimos entender. Olha, eles não estavam conseguindo entender. Deus permitiu que a ciência tirasse a foto. Nós temos ela aqui, ela foi publicada na Enciclopédia Britânica, ela foi publicada nos jornais e revistas, e o mundo todo viu, leu, e o título é A Nuvem Misteriosa. Agora veja, eu disse, não diga nada. O irmão Brana falou para o irmão, não diga nada. Não servirá de nada, não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Está vendo? É para a igreja, para o eleito, os chamados para fora. Isso aqui é pérola. Novo nome é pérola. Não pode ser lançado aos porcos. Então, cada um vinha dizendo, irmão Brana, eu vejo sua foto aqui. Ele diz, cada um vinha e dizia, olha, irmão Brana, eu vejo você aí. Você vê? Eu vejo isso, vocês sabem como é, né? Mas essa grande extensão, como este irmão tem aqui, desculpe-me, aqui está a maneira em que começou a subir, estendendo-se, na verdade estava do lado direito. Todos vocês se lembram que eu disse, né? O anjo notável, que foi o que conversou comigo, né? Estava do lado direito, até mesmo antes de acontecer. Vocês se lembram? Suas asas pontiagudas desse jeito, essas são exatamente as asas desse anjo enquanto subia, vejam. Por isso começaram a tirar fotos, porque era tão misterioso. 40 quilômetros de altura, não tem umidade. Nos dias de Noé, quando Noé pregou que ia chover, eles disseram, esse homem está louco, não tem nuvem, nunca choveu. E lançaram os seus aparelhos e provaram. A ciência dos dias de Noé é muito mais avançada do que a nossa. Provaram que a mensagem de Noé estava errada. Eles provaram. Agora, a mensagem, Noé, ele fez a arca por fé. A sua mensagem era para ser aceitada por fé. A sua mensagem era para a família. A mensagem sempre foi para a família. Hoje a mensagem é para a família Brana. A família Brana espiritual, não é a família Brana natural. Então, eles provaram que a mensagem dele estava errada. Você não vê que os cientistas de Satanás estão tentando provar que o que estamos pregando está errado? Uns dizem que é espiritismo, não creia nisso. Outros dizem, olha, não é exatamente assim essa doutrina do novo nome. Eles são cientistas do diabo. O irmão Brana pregou uma mensagem. Ele disse, eu preguei a mensagem dos cientistas do diabo. Eles são cientistas de Satanás. Então, eles tentam mostrar para o povo que está errado. Nos dias de Noé foi a mesma coisa.
Porque este anjo, esse sétimo selo, é um mistério que é dado a conhecer somente para o eleito. Eu vou mostrar aqui o irmão Brana falando. Ele fala, essas são exatamente as asas desse anjo enquanto subiu. Por isso começaram a tirar foto, porque era tão misterioso. Mas quando a última foto, quando isso se formou nos céus e assim por diante, assim é como a Luke aqui publicou isto, vê se como isto se elevava quando começaram a vê-lo. E ali foi a última foto. Agora vamos saltar um pouquinho para o sétimo selo. Só que o irmão Brando está falando aqui, tentando fazer um serviço para Deus, já em 27 de novembro de 1965, menos de um mês da sua partida dessa dimensão. Agora, no sétimo selo, 175. Foi aqui onde as pessoas, eles entenderam o primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Até o sexto selo eles puderam entender. Porque era história. Todos os 6 selos eram história. A igreja conseguiu entender aquilo. Mas quando chegou no sétimo selo, que era o mistério, o sétimo selo, que era a vinda do Senhor, eles se atrapalharam. Eles não viram o sétimo selo. Como também eles não viram os selos nos mensageiros. Olhe, e você observe, na mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. O segundo anjo, uma trombeta soou quando ele enviou. Notem. Mas quando os selos foram anunciados, eles estavam todos em uma grande coisa divina, para chamar um grupo de pessoas. Houve um som de trombeta e os 7 selos foram rompidos. Agora, o selo foi para quê? Chamar um grupo de pessoas. A revelação, Deus enviando o último mensageiro, o objetivo, o alvo disto era a noiva, era a esposa. Como Eliezer foi em busca de uma esposa para o filho do seu senhor Isaque. Ele tinha uma missão. A missão do irmão Brana, a missão de João hoje, trazer e explicar esses mistérios que foram revelados para reunir esse grupo, para reunir essa esposa. Porque a ressurreição surge aqui dentro da casa da viúva. Ontem eu falei ainda, numa mensagem evangelística em Jaguarão, que capítulo 17 de 1 Reis, de 1 a 7, Elias foi sustentado por corvos, mas do 8 ao 11 foi sustentado pela viúva. E hoje somos sustentados pela mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Por isso, o irmão Brana disse, com o que temos agora não podemos subir. Você pode ver que a carne e o pão pararam. O ribeiro secou. Os corvos não vieram mais. Você pode ver que as campanhas tinham parado. Não apoiava mais o irmão Brana, porque agora era a mensagem da viúva. Deus já tinha preparado uma viúva, mas tinha muitas em Israel. Jesus disse que tinha muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, e ele foi enviado somente a uma. Quantas pessoas pecadoras, tortas, e outros mais certos e mais justos, na sua cidade, Deus chamou a você. Ele te chamou. Olha, ele mencionou os 6 selos, como temos visto, 177 do 7º selo, mas não o 7º selo. Ele nunca disse nada aqui a respeito do 7º selo, em parte alguma.
Só que quando nós chegamos na festa das trombetas, 229, ele diz que o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. E esses santos serafins se silenciaram quando o sétimo selo se abriu. Houve silêncio no céu quando o sétimo selo se abriu. O sétimo selo foi o selo que se abriu primeiro, para poder ser abertos os demais, ser revelados os demais selos. Os anjos pararam de cantar, voando na presença de Deus, cantando, santo, 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 eles se calaram. Nenhum anjo cantando, nenhum louvor, nenhuma cerimônia de altar, nada. Houve silêncio. Calaram. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado, disse Salomão. Às vezes nós queremos um movimento pentecostal, mas o sétimo selo é silêncio. É um tempo de preparação, de reunir, é um tempo de união, de unidade de fé. E às vezes nós queremos trazer o movimento pentecostal para o nosso meio. Elias não sentiu saudade da carne que os corvos traziam. Ele não sentiu saudade do pão, ele só disse no parágrafo 75 do primeiro selo que com o que temos agora não podemos subir. Tinha que vir a mensagem da viúva, Apocalipse 10, 8 a 11. Você observou 275? Que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Ele era mais importante. Vocês recordam disso? Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado e um em cima. E o que estava mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha o seu tórax para fora, assim, e estava voando para o leste. Vocês se lembram assim? Eu disse, ele me apanhou, me levantou. Esse foi o sétimo anjo que vem, se materializa, se encarna naquele corpo que estava aqui na terra. Ele disse, ele veio, me apanhou e me levantou para dentro da onde? Daquela nuvem. Vocês recordam disto? Apenas mostra que isso vem de Deus, pois veja, isso se encaixa exatamente nas promessas de Deus. Ele disse, isso está se encaixando nas promessas, está encaixando nas escrituras. A escritura do dia, afinal de contas, observe você, note agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo, afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do sétimo. E o selo do fim do tempo, quando isso começa, será absolutamente um segredo total de acordo com a Bíblia. Antes de saber aquilo, e recorde Apocalipse 10, 1 a 7. Ele não diz Apocalipse 10, do 1 ao 11. Você vê que um profeta, ele conhece a sua escritura. Ele não entra na escritura do outro. E Mombrana não entrou na escritura do outro, e ele falou do outro. Ele disse, Deus terá um outro homem depois que eu partir. Elias tinha um ministério com os corvos, né? Os corvos que levavam comida para ele. Agora era um ministério com a viúva. E agora veja, a farinha nunca faltou, a água também, o cavaco também nunca faltou para poder assar o pão.
o azeite nunca faltou, e o menino morreu ali na sua casa. O único filho que ela tinha. Mas Elias era vida, estava ali. Aí vemos a ressurreição do filho da viúva. A primeira ressurreição depende de Apocalipse 10, 8 a 11. Sem Apocalipse 10, 8 a 11, não há ressurreição, não há vida. Só há vida aqui, nessa casa da viúva. Apocalipse 10, 8 a 11, não tinha vida na casa das outras viúvas. Quer dizer, outros ministérios. Porque tinha muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. E ele foi enviado só uma. Viúva, ela tinha perdido o seu marido denominacional. E as outras eram viúvas também, não tinha compromisso. Mas ele foi enviado só uma. E ela não tinha abundância de azeite nem de farinha. Ela tinha só um pouquinho. Tudo que ela tinha era pouquinho. Só dava para fazer um pãozinho para Elias. Era pouquinho. Apocalipse 10, 8 a 11 é um livrinho. É pouquinho também. No final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Agora, o sétimo selo termina quando a noiva for tirada. O sétimo selo não entra na grande tribulação, porque o sétimo selo, veja só, o sétimo selo não tem nada a ver com as virginécias. As virginécias entram na tribulação, então as virginécias não estão dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Elas não fazem parte do sétimo selo. Porque o sétimo selo termina quando a esposa é tirada. Aí entra em ação Apocalipse 11, Deus tratando com os judeus. Aí Deus não trata mais com os gentios, terminou. Recorde, o sétimo mensageiro, os 7 mensageiros, o mais notável para mim, o sétimo anjo. Pareceu mais do que os outros para mim. Agora vejam, eles estavam de pé assim. Agora, queremos apenas que você observe. E eu estava aqui de pé. E eu estava observando aqueles outros. E eu estava bem ali de pé. E essa explosão foi uma explosão. As pedras foram cortadas em formato de pirâmide. Quando eles desceram também, eles também formaram a pirâmide. Foram 3 de um lado, e 3 de um lado, 3 do outro, e um em cima. Por isso nós estamos na mensagem do sétimo anjo. Nós estamos no tempo da pedra de coroa. Essa é a mensagem da pedra de coroa. Essa não é a mensagem do amor fraternal. Esta não é a mensagem da era de Laodiceia. Atravessamos o Jordão. O Jordão é você fazer morrer a si mesmo. Os selos foram abertos. Estamos tomando posse daquilo que é nosso. Então ele diz: eu estava bem ali de pé, essa explosão se foi, e eu estava olhando para esse lado, em direção ao oeste, e eles vieram e simplesmente me pegaram. Ali, eu saí completamente fora do meu consciente. E um deles vindo era aquele que pareceu tão estranho para mim. Era o que estava à esquerda, onde eu entrei na constelação. Ele estava ali. E aquele irmão disse: irmão Brando, eu lhe vejo lá. Então o irmão Brando diz: não conta para eles, não é para eles. Não pode lançar as pérolas aos porcos. Agora, mas contando da esquerda para a direita,
teria sido o sétimo anjo. Veja, atravessando, agora recorde do sétimo mensageiro, ainda no sétimo selo, 386. Agora estamos na era da águia. Estamos na era do sétimo selo. Estamos na era abraâmica. Estamos na era do Filho do Homem. Não estamos na era de Laodiceia. Quem está na era de Laodiceia é os pentecostais. Quem está na era de Laodiceia é a primeira e segunda etapa. Nós não estamos. Porque a era de Laodiceia é uma era cega. Você enxergou o sétimo selo, enxergou o novo nome. Então você não está em Laodiceia. Agora, se você não enxergou o novo nome, não enxergou o sétimo selo, que o Cordeiro saiu do trono, a mensagem de uma só pessoa, você ainda continua em Laodiceia. Estamos na era da águia, a revelação a ser revelada, a coisa toda. Agora compare isso com o capítulo 10 de Apocalipse, do versículo 1 ao 7. Então aqui todos os mistérios foram revelados. E nós veremos aqui nesta revelação, Apocalipse 10, 1 ao 7, nos dias da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus serão consumados. Não é nos dias da mensagem do primeiro anjo, não é nos dias da mensagem do anjo da Índia, não, nem do anjo de Porto Rico, não é nem do anjo da Costa do Marfim, mas nos dias da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios serão consumados. Nós estamos aqui apenas repetindo. Por que o doutor William Souto não repetiu? Por que o mensageiro lá da Índia, o senhor Thomas, que já faleceu, não repetiu? Por que ele não repetiu? Por que o Cacô Felipe não repete? Porque os mistérios foram revelados. O que nós temos que fazer agora é repetir. Outra coisa, eu quero que você observe o que aconteceu, 405. E se você está ouvindo a fita, senhores, é este o tempo, você observará que um anjo foi bastante notável para mim. O restante deles parecia simplesmente comum, mas este era um anjo notável. Porque quando ele se materializa em William Branham, o anjo forte vem e encarna-se. Aí é Deus em dois pés nessa terra, abrindo e revelando todos esses selos. Agora veja só, hoje Deus está encarnado na sua igreja, porque hoje é um povo ungido. Agora esse povo ungido não é a virginécia, não. Não é a primeira e segunda etapa que nem enxerga que o Cordeiro saiu do trono. Isso aqui está tratando da viúva, da esposa. O que estava acontecendo na casa da viúva ali, nenhum vizinho sabia. E também não podia saber que Elias estava ali. Porque ele estava sendo procurado por Acabe e Jezabel. Eles não podiam saber que ele estava ali. Era um segredo total. O sétimo selo tem sido um segredo total para a virginécia, para a terceira etapa pirata. Tem sido um segredo para as denominações, mas não para a viúva. Elias não era segredo para a viúva. Veja o regozijo, mas ela tinha que viver em silêncio. O sétimo selo é silêncio, ela não podia falar para os vizinhos. Ela não podia pregar para eles. Aquele tempo já tinha passado. Ele estava ali. Ele estava à minha esquerda na constelação, na forma de uma pirâmide. E vocês recordam, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca não estava escrita. E os anjos me levaram para dentro daquela pirâmide deles. Os mistérios de Deus, conhecidos somente por eles. Eles me levaram para dentro daquela rocha, conhecida por eles.
Os mistérios só eles conheciam. Paulo conhecia o mistério do primeiro selo, da primeira era. E assim, sucessivamente, cada mensageiro conhecia o mistério da sua era, do seu tempo, que não foi revelado. Agora, o anjo que estava à minha esquerda realmente seria o último. Como é que apareceu um se dizendo oitavo, se ele é o último? Ele é o último. Quando aparece João aparece para ajudar. É igual João, Policarpo, depois de Paulo eles vieram para ajudar, firmar a igreja, para entrar na próxima era. E João, quando come o livrinho, que ele é profeta e apóstolo, ele vem para firmar o povo, reunir o povo nessa fé de arrebatamento. Olha aqui, ó. Realmente seria o último. Como é que ainda disse que o Thomas é o sétimo anjo? São mentirosos. Faltaram com a verdade. Vão ter que responder naquele dia. Olha, seria o último ou o sétimo anjo. Se vós, diz o profeta, se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda. Eu olhava para ele em direção ao oeste, ele vindo em direção ao leste, seria do lado esquerdo. Então, aquela seria a última mensagem do anjo. Muito notável. Vocês recordam, como eu disse, que ele tinha sua cabeça voltada para trás e suas grandes asas pontiagudas. Com ele voou diretamente até a mim. Ele não voou para Porto Rico, ele não voou para a Costa do Marfim, não voou para a Índia, nem para a África. Irmão Brandes, ele voou para mim. Agora, aquele é este sétimo selo. Ele ainda é uma coisa notável. E nós não sabemos ainda o que é, porque não foi permitido ser rompido. Veja, quando Apocalipse 10, 8 a 11, a voz vem e diz: João, vai ao anjo que está com um pé na terra e outro no mar, ele tem um livrinho aberto na mão. Diz: dá-me o livrinho, come, será doce na tua boca, mas amargo no teu ventre. Profetiza povos, tribos, línguas e nações. É o que está acontecendo. Nunca aconteceu isso depois da morte do irmão Brana, até o ano 2000. Ser profetizado após... Não, foi distribuído livros, foi o ministério da distribuição dos livros. Não foi a profecia sobre... Não foi a mensagem da terceira puxada, do sétimo selo, do novo nome. As nações estavam esperando ouvir sobre o novo nome, mas tinha que ser através da mensagem de uma só pessoa. Nós tínhamos muitas pessoas depois da morte do irmão Brana. Então Deus não podia trabalhar com muitas pessoas. Nós queríamos ouvir todos que andaram com o irmão Brana. Mas aí Deus levanta um que não andou com o irmão Brana, para que nós ouvíssemos aquele que não andou com o irmão Brana. Mas ele comeu o livrinho. Alma que estão em prisão, 137. O 7 é sempre o mistério. Porque Deus deu ao seu mensageiro, o Ômega, nesse tempo, um nome com 3 7. O Ilha tem 7 letras. Márrio tem 7 letras. Brana
ou Bran tem 7 letras. Então ele disse: 7 é sempre o mistério. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. O que estamos esperando? A sua vinda para o arrebatamento. O céu ficou quieto. A casa da viúva ficaram quietos. Em silêncio, ninguém se moveu, porque o próprio Jesus disse: nem mesmo o anjo do céu sabe quando eu retornarei. Nem mesmo eu sei, eu mesmo, que tempo. O Pai colocou isso em sua mente. Só Deus sabe. O Espírito disse: eu não soube. Logo, não foi revelado. Quando essa 7ª trombeta soou, ou o 7º anjo, um selo foi aberto. Logo houve silêncio no céu. Veja, não foi revelado o que aconteceria. Agora Deus vem e fala em outro idioma. Ele fala já em outro idioma, que se os americanos querem ouvir, precisa de intérprete. Os trovões passaram soletrando algo em um idioma desconhecido. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando esses 7 selos foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira. Abriu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Abriu a Bíblia que estava na pirâmide. Abriu a Bíblia no Zodíaco, porque Brana veio cumprir essas 3 Bíblias. Tudo foi revelado, porque Jesus, o seu nascimento, o nascimento do Messias, foi anunciado pela a Bíblia que é a primeira Bíblia que foi escrita no céu. O nascimento do irmão Branham também foi anunciado pela primeira Bíblia. Os astrólogos conseguiram enxergar que ele estava na terra novamente. A igreja não viu. A igreja não conseguiu ver. A igreja disse que era telepatia mental. A igreja o chamou de demônio, alguns chamaram de Deus. Alguns exageraram demais, foram batizar no seu nome, confessar seus pecados para ele. Exageraram, não tiveram revelação, aí vai o exagero, vai o extremo. Mas os astrólogos viram, como viram nos dias do Messias, de Jesus. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando esses 7 selos foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira. Olha, os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios. E nesses 7 selos retinha o mistério inteiro dela. Aí nós vemos apenas um parágrafo, Laodiceia 38. O que são os trovões? São as revelações contida nos 7 selos. Então, se está contida nos 7 selos, está em toda a Bíblia. O segredo dos 7 trovões está em toda a Bíblia. O segredo dessa esposa está em toda a Bíblia. Agora, Deus, para fazer conhecido, ele tinha que ter um vaso humano. Ele tinha que ter uma coisa muito simples, para que o homem, para que a igreja tropeçasse, como tropeçaram em Jesus, e tropeçaram nos mensageiros também. Quem ia acreditar nos dias de Lutero que um padre era o mensageiro da quinta era? Logo um padre, saindo lá do convento, na Alemanha. Hoje é muito fácil, né? Porque hoje Lutero ficou famoso. Se o tempo também durar mais, William Branham será famoso. Esse nome, já está famoso o nome. O ministério, o homem. A televisão menciona. Só que Deus mudou de vaso.
está num que não é famoso, está num que está sendo criticado. O outro que já partiu está sendo exaltado, mas Deus não está lá mais, Deus não está no túmulo em Jeffersonville. Deus está no seu vaso hoje falando através dele, Apocalipse 10, 8 a 11. E nesse 7 selo retinha o mistério inteiro dela. Nós estávamos ali dentro, nós estamos dentro desse 7 selo. Nós fazemos parte do 7º selo. Nós somos parte desses 7 trovões, nós somos essa família. Como foi nos dias de Noé, Deus salvou a família, não tinha nem primo junto. Hoje é a família Brana. É a família do selo, não é a família natural, meu irmão, é a espiritual. E era o livro da redenção, o Novo Testamento, onde ele colocou os nossos nomes antes da fundação do mundo. Curvamos nossas cabeças. Eterno Deus e soberano Pai, nós te damos graça por fazer parte do 7º selo. Te damos graça por fazer parte dos mistérios que foram abertos e revelados. Te damos graça, Pai, por tudo. Ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda-nos no nosso caminhar. Tenha misericórdia de cada um de nós, dê força para os teus filhos, dê graça enquanto eles estão aqui na labuta e na luta de cada dia, Senhor. Dê a eles força e graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que abençoe cada um dos teus filhos, dê a força, dê a graça para cada um. Dê o batismo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.